Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e então oraremos juntos. Hoje, a nossa devoção é, por si só, uma oração. Uma oração como a que Davi fez no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 12, quando disse: Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Essa não é uma oração para ser feita de qualquer maneira. É uma oração para aqueles que chegaram ao fim de si mesmos, para aqueles que reconhecem que algo deu errado e estão dispostos a consertar isso. É uma oração para aqueles que estão dispostos a serem abertos e honestos diante de Deus. É uma oração para aqueles que precisam de uma intervenção rápida e verdadeira contra tudo aquilo que roubou a alegria da sua salvação. Enquanto você ouve esta devoção hoje, que a restauração completa e total encontre a sua vida. Quando você chega ao ponto de confiar no Senhor para restaurar a alegria da sua salvação, então provavelmente você já conheceu essa alegria um dia. E você sabe como é perdê-la. Você sabe como é sentir aquela profunda alegria em Deus sendo tirada de dentro de você. Eu sei que você provavelmente já ouviu esse versículo antes. Você já o leu e talvez até o tenha decorado. É um versículo tão conhecido das Escrituras que quase todo mundo conhece. Mas hoje, eu quero nos lembrar da história que levou Davi a fazer essa oração. A Bíblia nos conta que o rei Davi era um amante de Deus desde a sua juventude. Ele foi separado, escolhido por Deus acima de todos os seus irmãos. Foi o homem que conquistou o coração de Deus, aquele escolhido para substituir Saul depois que este caiu da graça. Foi o homem de quem Deus disse, um homem segundo o meu coração. Mas os homens falham, e Davi também falhou, e ele caiu de uma das piores maneiras possíveis. A Bíblia nos conta no livro de 2 Samuel sobre o pecado de Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 4, registra que, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com soldados do rei e todo o exército de Israel. Eles destruíram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Certa tarde, Davi levantou-se da cama e caminhava pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher tomando banho. A mulher era muito bonita, e Davi mandou alguém descobrir quem ela era. O homem respondeu: Ela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros para buscá-la. Ela veio até ele, e ele se deitou com ela. Esse momento de fraqueza foi o início de uma cadeia de consequências na vida do rei, porque depois disso Batseba ficou grávida e, ao invés de Davi buscar uma saída em Deus, ele tentou encobrir o seu pecado. Esse encobrimento levou à morte do marido de Batseba e depois ao casamento com ela. A Bíblia nos diz que Deus ficou profundamente descontente com Davi por causa dessas atitudes. E Deus enviou o profeta Natã para adverti-lo e pronunciar juízo sobre ele. Foi nesse período que Davi perdeu a alegria da sua salvação, porque Deus estava descontente com ele. Ele perdeu a comunhão, o relacionamento e a posição correta diante de Deus. As coisas já não eram mais como antes. A permanência da alegria dentro de nós sempre estará diretamente ligada à nossa posição correta diante de Deus e a uma consciência limpa. E Deus não faz acepção de pessoas. Davi era rei. Ele tinha todo o poder e provavelmente pensou que escaparia impune, mas não conseguiu. Talvez as coisas tivessem sido diferentes se ele não fosse um rei que escolheu prestar contas a Deus. Mas ele era um homem que escolheu seguir e obedecer ao Senhor. Assim como nós somos pessoas que escolheram seguir e obedecer a Deus. Somos chamados ao mesmo padrão. E, se queremos ter alegria contínua, precisamos primeiro viver em retidão diante de Deus. A verdade é que talvez o seu pecado não seja adultério. Talvez aquilo que está afastando você de Deus não seja assassinato, mas você sabe o que é. Você sabe o que existe na sua vida que rouba a presença de Deus e tira a alegria do seu coração. Você sabe o que causou distância entre você e o Senhor. E hoje você precisa ser honesto sobre isso. Você precisa ser sincero sobre acertar as coisas diante de Deus. Você sabe qual é esse pecado, essa transgressão, e sabe que o Senhor já está há muito tempo chamando você para mudar. Ele tem insistido nesse chamado. Ele tem sido persistente para que você feche essa distância. E esta mensagem hoje faz parte dessa insistência. Este é Deus alcançando você mais uma vez. Eu não sei o que manteve você distante por tanto tempo, mas permita que essa devoção seja mais um lembrete. Talvez você pense que não merece perdão.
Talvez esteja assustado com a sua própria queda. Talvez nunca imaginou que cairia tão baixo. Talvez ache que o Senhor não pode perdoar você. Mas hoje eu estou aqui para garantir que é muito mais perigoso permanecer longe de Deus do que voltar para Ele. O diabo próspera quando estamos fora da presença de Deus. Ele ganha mais força quando escolhemos permanecer afastados ao invés de correr de volta para o Senhor. Lembre-se, se não é convicção, então não vem de Deus. Se o que você sente é culpa destrutiva, então isso certamente é o inimigo tentando afastar você de Deus para levá-lo completamente ao erro. Como cristãos, nós não lutamos longe de Deus. E permanecer fora da presença do Senhor é, sem perceber, permanecer ao lado do inimigo. Além de perder a presença de Deus, quando você escolhe ficar distante, torna-se presa fácil para o diabo. Ele começa a explorar essa brecha, essa distância. Ele começa a explorar a sua falta de alegria. Existe tanta coisa que recebemos por causa da alegria da salvação que existe dentro de nós. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 12, versículo 3, com alegria tirareis água das fontes da salvação. Ou seja, se a nossa alegria não estiver no lugar certo, somos cortados das fontes de Deus. Somos afastados das fontes de bênção, das fontes de consolo, das fontes de favor e das fontes de paz do Senhor. Quando a alegria da salvação está viva dentro de nós, acessar a presença de Deus e ouvir sua voz se torna mais fácil. Eu acredito que o pior de tudo é que, quando perdemos essa alegria da salvação e escolhemos permanecer longe de Deus sem fechar essa grande brecha, corremos o risco de perder não apenas a alegria da salvação, mas a própria salvação. Corremos o risco de perder completamente a comunhão com Deus. Nos tornamos pessoas distantes do Senhor. Se hoje você está cansado dessa distância, se está pronto para encarar a si mesmo, olhar para dentro, reconhecer que as coisas não estão certas e está disposto a clamar ao Senhor para que Ele corrija aquilo que precisa ser corrigido, eu convido você a clamar a Ele hoje. Eu convido você a orar e invocar o nome do Senhor junto com tantas outras pessoas que hoje buscam a mesma restauração. Se você está pronto para isso, então ore comigo agora mesmo. Pai Celestial, eu ouvi o teu chamado hoje. Eu também já o ouvi outras vezes, mas escolhi ignorá-lo. Eu sei que o Senhor tem me chamado, me convidando para voltar para casa. Mas, Senhor, voltar tem sido difícil. Voltar para ti tem sido muito difícil para mim, porque eu sei que o meu coração não está certo. Eu sei que os meus caminhos não estão certos. Senhor, toda vez que penso em me aproximar, tudo que sinto é uma culpa esmagadora. Tudo o que sinto é uma sensação de inadequação que consome a minha alma. Eu sei que o Senhor vê o meu coração, e eu me envergonho desse coração. Por isso eu te peço hoje, Senhor, ajuda-me. Acima de tudo, peço que me perdoes. Tem misericórdia de mim. Eu não sei como cheguei tão longe no erro. Eu não sei como aquele pecado pareceu certo naquele momento. Mas hoje eu peço, tenha misericórdia de mim. Perdoa-me, Senhor, e purifica-me. Também oro hoje para que o Senhor me livre do espírito de culpa. Livra-me desse sentimento que sufoca o meu coração constantemente. Livra-me dessas vozes que me lembram do que eu fiz. Das vozes que dizem que eu te traí, que sou impuro, indigno da tua presença, da tua comunhão e do teu amor. Tenho lutado contra isso repetidamente. Tenho tentado tirar isso da minha mente e do meu coração, mas parece preso dentro de mim. Eu não consigo vencer sozinho. Senhor, por isso peço que me ajudes hoje. Remove de mim esse sentimento constante de culpa. Remove essa sensação de inadequação que está alojada no meu coração para que eu seja livre para voltar à tua presença. Também oro hoje contra todo desejo secreto, especialmente aqueles que eu ainda não percebo, aqueles que ainda não identifiquei como perigosos. Todo desejo oculto que queira surgir e roubar novamente a minha comunhão e a minha alegria. Senhor, livra-me disso. E além da libertação, ajuda-me a perceber essas coisas. Ajuda-me a estar atento ao que alimenta esses desejos e os faz crescer. Senhor, ajuda-me a remover isso da minha vida. Eu não quero cometer o mesmo erro 2 vezes. Eu não quero ser pego de surpresa novamente. E acima de tudo, Senhor, hoje eu peço, restaura em mim a alegria da tua salvação. Restaura o meu relacionamento contigo. Restaura minha comunhão contigo. Senhor, remove todo o peso neste momento. Eu oro para que o Senhor reconstrua todas as áreas que foram destruídas pela perda da tua alegria na minha vida.
Por favor, traz-me de volta para a tua presença. Atrai-me novamente para ti. Concede-me acesso à tua presença outra vez, Senhor. E eu peço que desta vez o meu coração compreenda o valor de tudo isso. Que eu nunca mais considere a tua presença algo comum. Que eu nunca mais chegue ao ponto de perder isso novamente. Também peço hoje força para resistir ao pecado. Força para resistir às tentações. Força para vigiar contra tudo aquilo que não vem de ti em minha vida. Tudo aquilo que possa me fazer repetir essa fase dolorosa. Obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado por me receber de volta em casa. Obrigado por me mostrar que, mesmo quando estou sujo e quebrado, os teus braços continuam abertos. O Senhor continua me chamando à obediência, ao arrependimento e ao retorno para casa. Pai Celestial, eu te agradeço. Também agradeço pela tua palavra hoje. Obrigado pelo perdão e pelas orações respondidas. Obrigado pela força e pela restauração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Espero que esta devoção ajude você a voltar para Deus com um coração sincero e a receber novamente a alegria da salvação. Que todo o peso de culpa, distância e tristeza seja removido da sua vida em nome de Jesus. Se você tiver algum pedido de oração, sinta-se à vontade para compartilhar. Será uma honra orarmos por você. E se este ministério tem abençoado a sua vida, considere apoiar este trabalho para que a palavra de Deus continue sendo compartilhada diariamente. Mas, se hoje você não puder ajudar, tudo bem. As suas orações e o seu apoio já significam muito para nós. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Deus abençoe.